considerações. Então vamos lá, taxa de acerto, ok? Vamos colocar aqui taxa de erro também, né? Certo? Taxa de erro, de acerto e o média de ganho, certo? Média de perda e expectativa matemática. Então aqui vocês vão entender, né, o que é o que importa quando a gente está falando de uma estratégia, tá certo? Então vamos colocar aqui qualquer coisa, né? 70%, a taxa de erro obviamente vai ser 30%. Vou considerar aqui uma média de ganho de R$500, tá? E uma média de perda de R$500 também, tá? Ou seja, né? Ou seja, isso aqui implica um payoff. O que é o payoff, né? O payoff é a média de ganho dividido pela média de perdas, tá? Então eu tenho aqui um payoff de 1, tá correto? O que é um payoff de 1? Significa que eu ganho a mesma coisa em relação às minhas perdas, tá certo? Então isso que significa um payoff de 1, beleza? Se eu ganho a mesma coisa em relação ao que eu perco, é óbvio que para eu ter lucro eu preciso acertar mais. E é normalmente isso que costumam ter as estratégias, tá? Ou seja, vamos para a expectativa matemática. Como é que é a fórmula da expectativa matemática? A gente multiplica a minha taxa de acerto pela minha média de ganho, tá? Opa, de novo. Lá, ó, taxa de acerto pela média de ganho, tá certo? Um multiplicando o outro. E eu somo isso a minha taxa de erro multiplicado pela minha perda média. Olha, a coisa mais fácil do mundo, né? Ganho médio multiplicado pela taxa de acerto, perda média multiplicado pela taxa de erro. Tá? Isso aqui é expectativa matemática, ou seja, significa esperança matemática, expectativa matemática, como você queira chamar. Tá? É isso aqui que importa, pessoal. Tá? Ou seja, você ter uma estratégia nessas configurações, tá? Nessas configurações aqui, é absolutamente a mesma coisa que você ter uma estratégia com a seguinte configuração. Com a seguinte configuração, deixa eu só achar aqui, tem que achar, né? Aonde que tá? Vamos achar aqui, onde é que tá? Aqui, ó, dados, hipóteses. Eu quero que esse cara aqui seja igual a R$200 era, né? Seja igual a R$200. Eu quero alterar a minha média de ganho. Aí, tá? Ou seja, essa estratégia aqui, que eu tenho taxa de acerto de 70%, ok? Taxa de erro, obviamente, 30%. Payoff de 1 é a mesma coisa que eu ter uma estratégia com 50% de acerto, ok? No entanto, se eu tenho 50% de acerto, né, eu preciso ganhar mais nas vezes que eu ganho para ter lucro no final. Olha aqui, ó, essas duas estratégias possuem a mesma expectativa matemática, ou seja, em termos de potencial de retorno, elas têm a mesma característica, tá? A mesma característica, não tem mistério algum, exatamente a mesma característica, tá? É a mesma característica, tá? E aí você tem que descobrir, ó, pro mesmo nível de perda, tá? Aqui eu tô levando em consideração os mesmos R$500 de prejuízo. É isso aqui que importa, tá? E a galera vem com aquele papo de, ai, qual é a estratégia mais assertiva? Você tá só perguntando isso aqui, ó. Isso aqui é só um pedaço do que importa. É só uma fatia, entendeu? É só uma fatia, tá? É como você dizer assim, eu quero fazer uma cheesecake, tá? Eu quero fazer uma cheesecake. O que eu preciso? Você precisa, sei lá, de creme de leite, de queijo, de frutas e de açúcar. Você vai conseguir fazer a cheesecake com isso? Não, você não vai conseguir fazer, porque você precisa das medidas. Entendeu? É uma informação incompleta você olhar só a taxa de acerto. Então não sejam inocentes. Tá? Normalmente, né, é mais fácil de você vender uma estratégia com 70% de acerto, com 80% de acerto. Mais fácil de vender para o público, né? Porque todo mundo quer acertar mais, certo? Só que na maioria das vezes, quando você está acertando mais, isso na prática, tá? Você está tendo um prejuízo, você tende a ter um prejuízo maior
entende? Do que você tá ganhando na média. Aqui eu, obviamente, usei um payoff de 1, mas na prática não é assim, tá? Na prática você vai ter algo nesse sentido, ó. Uns R$600 de prejuízo para um ganho médio de 500, entendeu? Eventualmente vai ter até uma taxa de acerto um pouquinho maior, tá? Mas a tendência é essa, certo? Em modelos que tem uma alta taxa de acerto, você tende a ter um payoff menor do que 1. Tá? Não tem mágica. Modelo objetivo é isso aqui. Ou você vai operar um modelo que tem uma alta taxa de acerto e um baixo payoff, ou você vai ser o contrário. Você vai operar um modelo que tem baixa taxa de acerto e altíssimo payoff, como é o exemplo do milho, como é o exemplo da estratégia do Joe de Napoli. Tá? É uma abordagem que vai ter 55, 50% de taxa de acerto. Só que quando ganha, tende a ganhar muito mais, como foi os exemplos que eu dei aqui para vocês. Pessoal, isso aqui que eu trouxe para vocês é tão ou muito mais importante do que as estratégias em si. É compreender esta relação aqui, tá? Porque vai anos até a gente entender o quanto isso aqui é importante, que é isso aqui que importa, tá? Entender que tipo de abordagem você consegue operar. Você consegue operar modelo com alta taxa de acerto, mas você está ciente que você vai perder mais nas vezes que se perder? Entendeu? Você quer ganhar mais nas vezes que você ganha, mas você vai querer acertar na maior parte das vezes, isso não vai acontecer, tá? Se você quer ganhar muito em relação aos seus prejuízos, a sua taxa de acerto vai ser baixa, tá? Aqui, óbvio que eu dei o exemplo de 50%, mas se é 55, 50 e poucos por cento, 57, 60, se olha, melhor. Inclusive, o próprio Al Brooks coloca no livro dele lá, duvido, quem é que leu o livro do Al Brooks aqui, né? A galera vai lá, leu 2 páginas e não aguenta, né? Porque é chato, é difícil. Eu li a porra do livro dele. E lá ele comenta. Pra você ter 60% de acerto, você já é, assim, um cara muito fora da curva. 60% de taxa de acerto. Tá? E isso, obviamente, no modelo dele, buscando um retorno maior do que o seu loss, né? Então, vamos ser realistas. Vamos tratar com frieza a realidade. Esta é a realidade, tá, pessoal?